E vamos resolver exercícios aí da equação de Clapeyron. Ó, exercício número 4, ele está falando o seguinte: a pressão correta dos pneus é importante para a segurança e a garantia de melhor desempenho e durabilidade dos pneus. É isso aí que está falando, que está comentando esse enunciado. Os pneus devem ser calibrados somente quando estiverem frios. Olha bem, pneu friozinho, de manhã, que você vai sair da sua casa. Ou seja, quando estão à temperatura ambiente. Tudo certo. Mas olha o que aconteceu. Uma pressão abaixo ou muito acima, muito elevado, reduz a durabilidade dos pneus do carro. Claro, né? Aumenta também o consumo de combustível e favorece o risco de explosão e acidentes na pista, a explosão do pneu. Então ele faz o comentário aqui o seguinte, ó. Antes, ele vem falando assim aqui agora, ó. Ele fala que considere a situação de certo motorista que após andar, viajar algumas horas durante uma viagem numa estrada, resolveu parar para reabastecer. E ao parar aí para reabastecer, antes de seguir viagem, calibrou os pneus do seu carro, que se encontrava a temperatura de 57 graus Celsius. Então já vou fazer o desenho dele aí. Então vamos lá, vou pegar essa partezinha, fazer aqui o pneu, tá? E esse pneuzinho aqui, temperatura que está 57 graus. Sabemos que não podemos trabalhar com essa temperatura. Na pressão de 33 libras por polegadas quadrado, que deu 33 PSI. Então temos aqui a pressão inicial, 33 PSI. E ele também falou, supondo-se a variação do volume de cada pneu seja desprezível, podemos afirmar que a pressão do ar, considerado como um gás ideal, em cada pneu no dia seguinte. Olha aí, no dia seguinte. E quando ele fala no dia seguinte, ele traz aqui a temperatura lá, ó, dá uma olhadinha na temperatura de 27 graus Celsius. Então nós temos a temperatura final. Então vou colocar aqui, temperatura final, 27 graus Celsius. Vou trazer mais pertinho aqui, escrevi muito longe, então colocar essa informação mais para cá também. Temperatura inicial 57, pressão inicial 33 PSI. Daí ele chamou a temperatura, foi para a temperatura final 27, e ele quer saber o que vai acontecer com a pressão final. Tá aí. Bom, o pneu, o que acontece? O pneu, ele tem, nesse dia aqui, você estava com ele estava com uma certa quantia de pressão interna, e ele disse aí que o volume não variou. Então vamos trabalhar com pressão e temperatura. Muito bem, ele disse que o volume deste dia para o outro dia, o volume não alterou, ficou constante. Então vamos lá, eu vou aplicar aqui, eu gosto de aplicar sempre a equação de PV-nRT. Pressão aqui, então vai ser pressão final, volume final e temperatura final. É claro que número de mols, a constante ela não vai alterar. O número de mols é possível que algum exercício um dia altere.
Então eu já estou preparado. Essa minha forma de trabalhar com a equação de PV-NRT dividido por PV-NRT, se num determinado exercício falar que o número de mols alterou, eu já injeto ele aqui. Nesse caso ele não falou nada disso. Então eu vou cancelar aqui a constante, o número de mols, e vamos lá para a pressão inicial e pressão final. Então, pressão inicial, 33, temperatura, agora o volume eu posso cancelar. A pressão final é o que ele quer, pressão final, está aqui. Temperatura final e temperatura inicial. Muito bem, agora vamos tomar um cuidado aqui, ó. E o nosso cuidado, temperatura final. Temperatura final não pode vir o 27 para cá. Vai ter que entrar 27 mais, atenção, você lembra disso aqui, ó? 273 Kelvin. Tem que converter para Kelvin ali. Pode esquecer disso daí. Temperatura inicial 57 mais 273. Tá aí. Tudo bem? E vamos então descobrir a pressão. Fazendo aqui vai ficar pressão final dividido por 33, que é igual. Isso aqui vai dar 300 e isso aqui vai dar 330. Tá aí. Tudo bem? Agora é o seu universo matemático. E eu gosto sempre de ir cancelando. Eu vou então fazer esse primeiro cancelamento aqui, certo? Um segundo cancelamento esse 33 com esse 33, essa simplificação aqui. Simplificamos ou cancelamos esses dois. E finalmente sobrou a resposta aí do nosso exercício. Pressão final foi de 30 psi. Diminuiu a pressão, né? Tinha uma pressão de 33 e agora foi para uma pressão de 30. Legal? Então, para o nosso exercício aí, vamos lá. Nosso exercício, alternativa C. Feito!